poderia estender o 25% a mais a qualquer benefício previdenciário, senão somente aquele que era aposentado por invalidez. Veja, o impacto disso, que menor se trouxe pela mídia e pela autoridade pública previdenciária, foi de 90 bilhões de reais na Previdência. Sem dúvida alguma, o benefício assistencial é muito cativante, comovente. Todos nós, a certa altura da vida, vamos querer ter um cuidador e aí ter os 25% para ter esse cuidador. Mas, para isso, o sistema previdenciário tem que ser todo remodelado e desde sua base, e não através de uma posição judiciária desse jaez, com todas as vênias. No que pertine a agências reguladoras, eu me recordo perfeitamente que em 2010 nós julgamos na segunda turma um recurso que depois o acórdão é muito colocado em salas de aula, em direito concorrencial, em que debatia-se entre operadoras de telefonia aquele VUM, aquela taxa de interconexão das operadoras. E o que acontecera naquele recurso na origem? Imaginem os senhores que o Tribunal de Origem disse o seguinte, aspas, esse é um tema de grande complexidade e o relator solapa dizendo, eu não tenho conhecimento sobre esse tema, mas tudo leva a crer que seja melhor fixar a taxa em tanto por cento. Eram centavos. E se debatia a fixação de uma taxa de 26 centavos até 12 centavos, salvo equívoco. O que nós dissemos? Olha, trouxemos o CAD, aceitamos o CAD imediatamente como amigo escuro do processo, houve pareceres do CAD, debate das partes no meu gabinete, e se estabeleceu o quê? Que efetivamente, a par de toda a garantia que se deve dar e incentivo à regulação no Brasil, pode o Poder Judiciário fixar um parâmetro, que foi o que nós fizemos. E isso fez com que essa taxa de interoperabilidade das empresas e comunicação das empresas caísse de 26 centavos para 3%, alguma coisa assim, e em alguns países essa taxa sequer é cobrada mais. Com o aprimoramento e a forma de julgamento, método dos outros, que foram colocados aqui pelos palestrantes que me antecederam, métodos de solução de alternativas, de solução de conflitos para evitar a chegada ao Judiciário Nacional, como um todo, no mundo inteiro, mas efetivamente, forma de julgamento de demandas repetitivas. A primeira sessão ela é recordista no número de demandas repetitivas, sobretudo pelo arcabouço judicial e de normas que temos lá a analisar na primeira sessão. Mas para que se tenha uma ideia da grandiosidade desse acervo, que repito, amazônico da primeira sessão, o último recurso repetitivo sobre minha relatoria, que tratava, mais uma vez, do óbvio, é um dispositivo legal que trata da prescrição intercorrente em matéria de execução fiscal. Esse número foi repetido aqui inúmeras vezes aqui nos painéis, de que o CNJ estima que chegamos a 100 milhões de processos em tramitação no Brasil neste ano de 2018. Pois bem, julgado esse repetitivo da execução fiscal, estima-se que, no mínimo, 25 milhões de processos serão extintos, ou seja, 1/4 do acervo nacional vai para o lixo. E o que se debate nesses processos? A execução fiscal do Fiat 147L, da bicicleta Monarch, da bicicleta Caloi, ou seja, créditos que não pagam a folha do processo e que ficavam lá. Foi dado aqui números aqui de investimentos no judiciário em bilhões, 72 bilhões de reais. Somente num edifício lá em São Paulo, que trata de execução fiscal, está todo esse orçamento por cobrar. E os juízes tinham que se dedicar a fazer fichário de 27 milhões de processos que não levavam a coisa alguma, ou seja, não havia o devedor ou não havia bem.
e a lei, e não eu, mas a lei dizia o quê? Não encontrado o devedor e não encontrado bens da penhora, o juiz suspenderá a execução. É um mandamento legal. Tanto que quando eu redigi o voto, eu chamei o assessor e disse, olha, desafeta isso, porque é tão óbvio que eu vou ficar envergonhado de falar isso na sessão. Mas imagine que nós levamos 4 anos para concluir esse julgamento desse recurso repetitivo. E isso fez com que? Isso fez com que a União Federal, por exemplo, aprimorasse os seus mecanismos de execução fiscal. Hoje ela não mais entra com a execução fiscal senão tendo o bem e o devedor devidamente identificados agora. E isso certamente faz com que o custo caia e o impacto econômico seja bem melhor avaliado. A par do trabalho que desenvolvemos no Superior Tribunal de Justiça, eu tenho a honra de presidir uma comissão do Senado Federal, de juristas, que analisa projetos de emenda constitucional e anteprojetos de lei que tratam da desburocratização. Parte dos temas apreciados por essa comissão já foram convertidos, inclusive, em lei recentemente promulgada. Mas, pois bem, a ideia dessa comissão é exatamente diante dos números da análise do Doing Business, feito pelo Banco Mundial, em que coloca o Brasil como 125º lugar entre os países mais fáceis para se fazer negócios, enquanto na categoria abertura de negócios nós estamos em 176º lugar, e na categoria de pagamento de impostos ocupamos a 184ª posição. Diante destes quadros, nós já estamos, então, um anteprojeto de lei no Estatuto da Desburocratização. Para isso, a ideia é fazer desse estatuto em lei complementar. Para quê? Para que toda a administração pública, como um todo, municipal, dita estadual e federal, siga esta norma como império e que ela é inaugurada com um singelo artigo a dizer que, a partir daquele momento, nenhum membro do poder público poderá cobrar dado, documento ou qualquer outra informação de pessoa física ou jurídica de que seja portadora nos seus bancos de dados. Mais uma vez, o óbvio vai ser colocado. Porque dizer, não, olha, isso não existe, esses bancos não se falam. Falam-se sim. Basta que você fique na condição de réu e vão verificar que o COAF, a Receita Federal, o Ministério Público, todos se unem e vão encontrar efetivamente o que desejam. Então, a necessidade que nós temos é de usar isso também para prevenir a criminalidade organizada ou do colarinho branco, como queiram. Também sobre avaliação, sobre essa perspectiva, eu presido uma comissão da Câmara Federal, desta feita na Câmara Federal, que revisa a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429, que, segundo se queixa muito, ela vem afugentando bons gestores da vida pública nacional em razão de alguns eventuais excessos praticados pelo Ministério Público ou pelo Poder Público como um todo. Bem, a primeira atitude de revisão desta lei foi revogar o artigo 17, parágrafo 1º, e possibilitar a transação no âmbito da lei de improbidade. Ou seja, para efetivamente resolver, dar uma solução a esse tipo de situação de má gestão, eventualmente, de má gestão, logo no nascedouro. E dentro dessa perspectiva também de avaliar o impacto econômico das decisões, eu conversava ainda há pouco com o ministro Salomão e relembrava a Sua Excelência que quando foi falado aqui em juizados especiais, salvo engano, pelo ministro Palheiros, Antônio Palheiros, Saldanha Palheiros, de que imaginem os senhores que o Brasil ele instituiu os juizados especiais. E é princípio dos juizados especiais a informalidade e a oralidade. O Brasil conseguiu burocratizar isso.
não havia, a expressão era auto, não autos. Iniciava-se o procedimento e terminava-se o procedimento com a decisão judicial, numa sentada só. Mas o Brasil resolveu burocratizar isso. E no âmbito federal, por exemplo, eu tive a oportunidade, na qualidade de corregedor-geral da Justiça Federal, presidir a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais e me deparo com a situação de que nos Juizados Especiais Federais, criados para solucionar mais rapidamente e economicamente, a custo bem baixos, bem baratos, para o contribuinte, sobretudo soluções previdenciárias, nós temos lá 4 instâncias ordinárias. Nós temos o juizado especial, temos a turma recursal, temos a turma regional, temos a turma nacional de informatização e, extraordinariamente, excepcionalmente, temos o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. E aí, para implantar o caos em definitivo, a TNU julgava contra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Uma simples atitude minha de sentar à mesa com os 10 juízes federais, 2 de cada uma das 5 regiões, e eu indaguei a Sua Excelência, perguntei primeiro se algum deles tinha menos de 10 anos de magistratura. E eles disseram que não. Eu disse, olha, então, eu tinha 8 anos na época. Eu disse, olha, então todos aqui são mais velhos que eu na magistratura. Vamos explicar como é que os senhores conseguem dormir em paz, criando uma falsa expectativa a uma pleiade de pessoas pobres que representavam 90% das demandas nos juizados especiais federais, que é o segurado do INSS, o pescador. Não precisei, na sessão seguinte, estava toda a TNU alinhada com o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça a evitar essa situação, por que não dizer de improbidade que existia até então, porque lesão ao erário, tudo mais, ou seja, a moralidade sendo vilipendiada naquele momento pelo próprio judiciário, o que é uma indecência, e a consequência natural disso qual foi? Nós caímos de 15 mil processos para 500 processos, foi o que restou, o número de processos que restou no acervo, né, ao encerrarmos o mandato na TNU. Eu quero agradecer à Fundação Getúlio Vargas pela ousadia de me convidar para estar aqui, na pessoa dos seus diretores, e também dizer que na primeira sessão de Direito Público, a par de todas estas colocações que fiz aqui, nós temos evoluído, sim, tentado, na medida do possível, fazer com que haja uma resposta à altura. E justiça que é boa começa de dentro de casa. No nosso gabinete, nós implantamos um mecanismo de controle de gastos também internos, e isso faz com que o contribuinte brasileiro faça um investimento anual no meu gabinete de R$ 649 para que eu julgue, em média, 17 a 18 mil recursos por ano. Esses dados são colocados em transparência para que, efetivamente, o Judiciário dê o exemplo no momento em que a nação brasileira tanto nos cobra. Muito obrigado. No papel de moderador, me foi dito que eu teria que falar aí no máximo 15 minutos, mas quem sou eu para ousar atrasar ainda mais o ministro Gilmar Mendes, que nos assiste aqui pacientemente. Cumprimentar o ministro Mauro Campbell, com suas colocações, com a sua experiência do Superior Tribunal de Justiça, e trazer de forma muito rápida e objetiva um pouco da visão de Ministério Público, um pouco do Ministério Público nesse contexto tão discutido já nesta noite, nesse dia e agora neste fim de dia-noite já aqui em Nova York. Muito importante destacar, por que será que tem um membro do Ministério Público aqui? Eu sei bem porque aqui estou. Eu sei que fui convidado por conta de algumas ações de meus colegas de Ministério Público que atuam, é sempre bom que se diga e que se pontuem
muito bem intencionados e atuam sempre dentro daquela função que lhe foi concedida pela Constituição Federal, não é? A função de fiador dos direitos sociais, aqueles direitos sociais previstos no artigo 6º, a defesa do Estado democrático de direito, a defesa, enfim, da sociedade brasileira. Nesse papel, nós temos atuado, claro, a função primordial, a função histórica da instituição é no crime, mas nós temos tido uma atuação muito expressiva nas últimas décadas, e notadamente após a Constituição Federal de 1988, na área do meio ambiente, na área do consumidor, na área das falências, não é? E essa nossa atuação tem, sem sombra de dúvida, tido uma repercussão, muitas vezes importante, no planejamento e na atividade das empresas, nas decisões que se tomam no mundo corporativo. Eu cito alguns exemplos que talvez a nossa atividade tenha parecido, no primeiro momento, uma atividade que tenha atrapalhado um pouco. E, de fato, nós temos que nos aprimorar. Na área do consumidor, não é? São Paulo, uma grande cidade, na grande São Paulo temos ali próximo o ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Temos um bom promotor de consumidor, muito ativo, que atua na cidade de São Bernardo, e outros promotores não tão especializados em direito do consumidor em São Caetano e Santo André. O promotor de São Bernardo, então, entra com uma ação e impede uma construtora de cobrar uma determinada taxa num contrato de construção. Esse empresário me procura no gabinete e diz: doutor, o que eu faço? Em São Bernardo, onde tem minha atividade maior, eu não posso cobrar essa taxa, mas em Santo André e São Caetano, onde a minha atividade é melhor e onde meus concorrentes atuam, não tem esse problema. O senhor pode forçar o promotor a fazer isso? Os demais promotores a ingressarem com a ação e alcançarem a liminar? E eu digo: não posso. A independência funcional rege a nossa atuação, a independência funcional rege a atuação institucional. A história mostra que muitas ações ambientais propostas pelo Ministério Público talvez tenham trazido atraso no progresso de grandes cidades, duplicação de estradas, construções, metrô, Rodoanel em São Paulo, não só na área ambiental, mas também aqui entra a questão, evidentemente, da improbidade, e tudo isso, sem sombra de dúvida, tem uma repercussão econômica. A doutora Maria Alice trazia questões atinentes a uma máfia de próteses e órteses, não é isso? E a necessidade de uma investigação aprofundada, que nós tentamos ajudar num dado momento, porque há crime. E isso nos traz até uma reflexão que eu já adianto. Está na hora também desse país criminalizar, por que não, a improbidade no campo privado. Isso não pode ficar só na questão ética. Acho que nós temos que avançar um pouquinho, nós temos que ser probos também no campo privado, não é? Temos que avançar nessa questão. Enfim, a atuação do Ministério Público tem, sem sombra de dúvida, uma repercussão importante e deve ser considerada na decisão das grandes empresas, na decisão dos empresários, nos seus investimentos, no direcionamento da empresa. O interessante é que eu tentei fazer uma reflexão antes de vir para cá, preocupado. Essa não é uma área em que eu trabalho diuturnamente, eu sou, acreditem, penalista, mas aqui estou me aventurando numa área um tanto diversa daquela do meu dia a dia, mas talvez em função do meu cargo atual de subprocurador-geral de políticas institucionais, além das políticas criminais, eu tenha tido uma visão, nos últimos 3 anos, do papel que nós devemos exercer, e este evento me fez refletir e me levou a uma reflexão que considero importante para o futuro da nossa democracia, para o futuro do nosso país, claro, para o futuro, para uma atuação cada vez mais adequada e resolutiva da minha instituição, o Ministério Público. E eu queria trazer, já quase finalizando, essa provocação a todos os senhores. Qual seria uma solução? Haveria o Ministério Público de ter a preocupação sobre as consequências econômicas da sua atuação
em contraponto aos direitos sociais desrespeitados e assim por diante, ou pelo menos aquele indício de desrespeito a um direito social fundamental previsto no artigo 6º da Constituição Federal, seja na área da saúde, seja na área do direito do consumidor e assim por diante. Essa é uma questão importante e essa reflexão me leva a um convite, por que não, se me permitem a ousadia. É preciso discutirmos esses temas também no âmbito da instituição Ministério Público, da magistratura, ministro. Nós precisamos conhecer as consequências das nossas decisões. E eu me lembro de uma palestra do nosso hoje secretário de Justiça e procurador-geral, Márcio Elias Rosa, quando ele contava a história, salvo engano, de um matadouro, no interior do estado de São Paulo, em que o promotor de justiça entra com uma ação para fechar o matadouro por uma questão ambiental. E então o prefeito procura o promotor e diz, mas se o senhor fechar esse matadouro, a cidade não vai ter mais emprego. E qual seria a consequência dessa ação? Que solução eu trago para finalizar e não cansar os senhores que já estão cansados e ansiosos para ouvir o ministro Gilmar? O Ministério Público tem que atuar primordialmente com bom senso. E aqui entra o que nós estamos conversando desde que nos encontramos no aeroporto para vir para cá, a questão da ponderação. A cada passo que nós damos na instituição, a cada ação civil pública, a cada inquérito civil que se instaura, é preciso muita ponderação. É preciso um olhar para as consequências, e aí vamos repetir aquilo que já foi dito exaustivamente hoje, o consequencialismo na lei de introdução ao direito brasileiro. Isso é importante, e nós temos que ter esse olhar para isso. E para que a gente tenha esse olhar, para que o Ministério Público tenha esse olhar, é muito importante que essa discussão entre nas instituições Ministério Público, magistratura, que é afinal quem decide, mas importante também que o Ministério Público tenha essa consciência. Agora, me perdoem, é muito, muito, muito importante que a nossa justiça seja rápida dentro de todo esse contexto. E para isso, além do Ministério Público ter essa mudança na sua cultura institucional, nós precisamos de uma justiça, claro, mais rápida. O ministro trazia aqui 100 mil processos, 100 milhões de processos. Não há como se fazer justiça com um número tão grande de processos em andamento no nosso sistema judicial. Qual a solução? Todos já trouxeram. A solução é dos precedentes. A solução é o IRDR. E me perdoem, também na área criminal, nós precisamos avançar. Chega, eu tenho visitado muitos ministros do STJ, alguns aqui talvez se lembrem da minha visita, acho que não. O senhor recebe muitos membros do Ministério Público e advogados, mas eu ouço sempre a mesma reclamação. São muitos recursos do Ministério Público, são muitos recursos da Defensoria Pública. Nós precisamos prestigiar o sistema de precedentes, nós precisamos incrementar as soluções alternativas para a resolução dos conflitos, mas nós precisamos debater sempre esses temas, porque eles são muito importantes lá na ponta final. É importante que as empresas possam trabalhar, é fundamental que o empresário tenha segurança jurídica, é fundamental que o nosso sistema de saúde, eu sei aqui que no fundo temos uma discussão muito ampla e muito importante das questões que envolvem direito e saúde, é muito importante que o Ministério Público, que o sistema de justiça possa resolver esse quase que esquizofrênico sistema, como já foi dito aqui numa das falas pela manhã, É um sistema único de saúde, mas que, na verdade, está dividido na saúde pública e na saúde privada. Como vamos enfrentar esse tema? É muito importante esse debate, é muito importante que estejamos juntos debatendo o aperfeiçoamento do nosso sistema judicial e a atuação da minha prezadíssima instituição, Ministério Público. Meus senhores, eu não vou mais tomar o tempo de vossas excelências, mas permitam-me mais uma vez agradecer demais e demonstrar a honra e a alegria de ter recebido esse convite da Fundação Getúlio Vargas e de poder falar aqui na presença de eminentes ministros do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Gilmar Mendes, de grandes advogados, de grandes especialistas. Para mim foi realmente uma honra e uma experiência maravilhosa. Aprendi demais, espero ter contribuído um pouquinho
nesse final, antes de terminarmos esse último painel, antes da palestra do ministro Gilmar. Muito obrigado. E agora, para a palestra de encerramento, eu gostaria de convidar o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Boa noite a todos, boa tarde, boa noite já a essa altura. Agradecer a FGV por esse convite e a organização desse evento, agradecer a presença dos senhores a essa hora, já adiantada, né? Nossos colegas do STJ, e dizer que é interessante, enquanto eu ouvia essas palestras, os meus planos em termos de fazer essas considerações de encerramento foram sendo alterados por conta das múltiplas vivências que foram me despertando ao longo do tempo. Nós sabemos todos, e eu já disse isso aqui, que, em outra oportunidade, que nós temos algo para celebrar, e se viu nas várias falas, que são os 30 anos da Constituição de 1988. São 30 anos de normalidade institucional, e esse é um dado extremamente positivo e nós precisamos realçá-lo. Se não por outra razão, porque se trata do mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, começada em 1889. Isso é um dado importante. Alguém poderia perguntar, e é interessante que americanos já me perguntaram, pesquisadores, por que o Brasil teria logrado esse grau de estabilidade institucional, considerando que a nossa marca era a instabilidade. Eu tenho para mim, e aí valendo-me inclusive das lições de um cientista político americano, certamente de origem polonesa, Adam Przewalski, ele diz que, e agora esse tema tem sido revisitado por muitos que estudam a estabilidade das democracias, que talvez a razão esteja na formação de uma estrutura poliárquica. Uma estrutura institucional poliárquica explicaria uma certa estabilidade. E, de certa forma, consciente ou inconscientemente, o Constituinte de 88 avançou nesse sentido, de construir uma estrutura, vamos chamar assim, multipolar, poliárquica, né? Fortalecendo o legislativo, definindo bem as competências do executivo, fortalecendo de maneira bastante específica o judiciário, concebendo dessa maneira diferenciada o Ministério Público, fortalecendo a imprensa, como nós conhecemos, a ideia das associações, incentivando a sociedade civil. Quer dizer, todos esses elementos explicam, de certa forma, essa estabilização que nós logramos. E quando em vez, como nós sabemos, o sistema falha, as instituições acabam derrapando. Não obstante, há algum elemento de suplementação e o sistema acaba por se manter mais ou menos dentro dos trilhos. Mas é claro que nós temos problemas. Eu me lembro, ao ouvir o colega do Ministério Público que falou há pouco, das confusões que nós vivíamos na Procuradoria-Geral da República dos anos 80 e as perplexidades que são fáceis de explicar e acho que nós temos que enfrentar institucionalmente. Eu me lembro que nós tínhamos, já sob a coordenação do ministro Pertence, Procurador-Geral da República de então, nós tínhamos essa discussão sobre o desenvolvimento
novo órgão, dessa nova instituição. E lá havia um secretário-geral, o diretor-geral, que vinha da Universidade de Minas Gerais, que vinha da Universidade de Brasília, que tinha estudado nos Estados Unidos, e que lidava com muita dificuldade com essa nova instituição, que era o Ministério Público. Que, claro, foi criada com um mimetismo, a mimetização do judiciário, mas sem a devida coordenação. Dizia, então, esse professor, que era diretor-geral, que ele não iria mais continuar no Ministério Público, num dia de muita irritação. Por quê? Ele diz aqui, ou alguém se diz que é órgão, ou alguém se diz que é membro. E eu tenho que encaminhar isso tudo. Quer dizer, é evidente que isso não pode dar certo. É evidente que isto precisa ser racionalizado. Não é? E claro que nós temos, como vimos aqui, a partir dos exemplos, não é? Que é preciso fazer um tipo de encaminhamento institucional, que as próprias leis orgânicas do Ministério Público precisam adaptar a partir das câmaras, das sessões, seja lá, dos órgãos colegiados, para que se faça algum tipo de integração. Pano rápido daqui, vou para a minha experiência na Advocacia Geral da União. Eu que vinha da assessoria do governo e que tive a honra, como todos sabem, muito orgulho para mim, de integrar o governo Fernando Henrique Cardoso. Vou para a AGU e lá chego e encontro um grupo pequeno de advogados. Estávamos construindo a Advocacia Geral da União, o trabalho do meu antecessor, Quintão, mas era um grupo de advogados frustrados. Por quê? Diziam eles. Porque quem aparece é só o Ministério Público. Nós não temos relevância alguma. Era a época, a imprensa não gosta de falar disto, do procurador Luiz Francisco, vocês se lembram, de não tão alegres memórias. Era um personagem. E eles diziam, isto é isso que tem importância. Nós não temos. E eu dizia, a importância de vocês é grande. Quando você... mas ninguém reconhece. Eu disse, mas vamos traduzir isso em ações. Quando vocês evitam, por exemplo, que uma desapropriação se consume com uma mega indenização, vocês estão fazendo uma boa aplicação dos recursos públicos e cumprindo bem o seu ethos. Se você, por acaso, é de pensamento socializante, você está ampliando a possibilidade de o Estado fazer mais desapropriação e fazer mais assentamentos. Em suma, é possível fazer bem esse trabalho e, aparentemente, fui tendo êxito nesse tipo de visão. Mas veja, em algum momento, aquele modelo distorcido do Ministério Público agora já contaminava também a Advocacia Geral da União. Quer dizer, um modelo que não pode dar certo e que não tem perigo de dar certo. Não tem perigo de dar certo. Isso vai se reproduzindo em termos de cultura. Agora vocês estão vendo todo esse debate sobre lei de leniência, os modelos de acordo, leniência e tudo mais. E é uma sopa de uso. Toda a confusão. O sujeito da empresa fez acordo com o MPU. Mas agora quem diz que o acordo não vale é o TCU. Mas também tem a CGU. E o sujeito fica perdido neste aranzel de letras. E o que fazer? Esses dias eu conversava com meu amigo Bruno Dantas, do Tribunal de Contas, e ele dizia, olha, ministro, o senhor deu uma liminar, talvez equivocada, com todo cuidado, né? Porque nós, aqui, estamos impedindo que uma empresa faça, continue, quer dizer, seja considerada idônea, porque ela fez o acordo equivocadamente com o MPU. E nós queremos que ela faça também um acordo conosco, assuma compromisso de eventualmente ressarcir os danos em maior monta. Eu disse, isso está tudo bem.
Talvez isso seja até devido, mas não é razoável, como já foi dito aqui, que essa empresa, pelo ministro Mauro, sucumba agora simplesmente por conta de um beletrismo, de um diletantismo dessas empresas, desses órgãos de controle. Quer dizer, é preciso que nós compreendamos a nossa função, o nosso ethos institucional, de uma maneira menos corporativa. É preciso que nós discutamos isto, portanto, com maior abertura. No momento em que a gente está fazendo estes balanços, eu acho extremamente importante pensarmos os próximos 30 anos. E num espírito de continuidade. E, portanto, possamos fazer o nosso meia-culpa, a nossa autocrítica. E, claro, temos aqui problemas, mas, claro, temos também que comemorar um bom êxito. Acredito que o Judiciário contribuiu marcadamente para um equilíbrio nesse contexto geral, nessa algaravia institucional que poderia ter se convertido o Brasil. Acho que colocamos freios em determinadas distorções, evitamos abusos, com eventuais erros e com eventuais, mas muito mais acertos. Se nós olharmos, por exemplo, o que se ocorreu no âmbito das medidas provisórias, em que havia uma hipertrofia do poder legislativo, e o Tribunal Supremo conteve esses avanços que poderiam, de fato, debilitar enormemente a própria democracia entre nós. E conseguimos, inclusive, induzir a reformas constitucionais no Congresso Nacional. Na área penal, os eventuais exageros, que são muitos, com os vários impulsos, também foram contidos. Mas é claro, e isso fica evidente na exposição que todos os senhores fizeram, que nós nos tornamos, e isto é um problema, um país judiciário dependente. Não é possível ter-se num país alguma coisa como 100 milhões de processos. Não é possível. Qualquer que seja a justificativa. Não é razoável. Evidente que nós temos que repensar isto. Por isso, me parece que uma das mensagens que eu deixaria aqui é um amplo esforço de desjudicialização. Sem dúvida nenhuma. E aí valem os impulsos de Law and Economics, da ideia de que nós temos que sopesar esses custos, fortalecer segmentos da comunidade, ver, de fato, onde a atuação do judiciário é imprescindível. Racionalizar as nossas ações, inclusive as nossas ações coletivas. Responsabilizar determinados setores. Eu ouvi aqui, com muita atenção também, a palestra do ministro Saldanha. E ele dizia, inspirado inclusive no modelo inglês, do sistema SUS. Os senhores todos sabem que eu patrocinei, liderei a primeira audiência pública sobre esse tema no Supremo Tribunal Federal, a STA 172, tentando discutir um pouco, de forma racional, os nossos limites aqui. E parece que isso tem que ser aprofundado, e tem se aprofundado. Mas a mim me parece que nós temos que fazer uma leitura do texto constitucional, e me parece que coincido nesse ponto com a visão trazida aqui pelo ministro Saldanha, que faça uma deferência ao legislador e à administração. Que se diga de maneira clara o que nós entendemos por universal, o que nós entendemos no contexto de uma dada legislação.
Para quê? Para que, de fato, esses serviços possam ser cobrados. A falha na sua execução possa ser corrigida pelo judiciário. Mas não que nós inventemos novos benefícios. Não que isso não vá ser atualizado. Mas não que nós inventemos novos benefícios que tornem isto impossível de ser executado. Numa corrida absolutamente irracional, em que a toda hora nós desmontamos o orçamento do Estado. Então, a mim me parece que neste momento que temos CNJ, que temos CNMP, que temos órgãos vários, das várias instituições responsáveis, capazes de dialogar, que nós possamos fazer essa autocrítica. Eu tinha anotado para cá, para lhes falar sobre algumas questões que vivenciei nesses anos. Aproveitando esse clima de law and economic, eu ia lembrar que o Brasil, nesses anos que começam lá na colônia e passa pela monarquia e vem até aqui, nós já tivemos 9 moedas. O real é a última. Passamos, como sabem, estava até pouco presente aqui o professor Valde, por inúmeras reformas monetárias. Recentemente, numa atitude que eu reputo de bom senso, de responsabilidade, e também aquilo que os americanos chamam a wall of humility, nós, no Supremo Tribunal Federal, decidimos, ministro Salomão, que nós não iríamos decidir a questão dos planos econômicos em matéria de poupança, que nós incorporaríamos a ideia do acordo. É um caso interessante. Nós que interviemos em tudo quanto foi plano econômico, e certamente não demos as melhores soluções. Plano econômico traumatiza, plano econômico é intervencionista, plano econômico é extremamente complicado. Em geral, ele entra num momento de temperatura alta da inflação e por isso tenta desativá-la e por isso intervém nos contratos e traumatiza. E por isso nós tivemos todas essas reações e nós chegamos, depois de agora, num quadro, e quando falo para uma plateia, muitos jovens, eles não têm nem ideia do que foi a nossa inflação. Mas o Plano Collor, depois chamado Plano Collor 1, responde pelo símbolo de 84,32%. Era a inflação de um mês, gente, no Brasil. Por isso também foi um programa extremamente radical, e os jovens também não vão ter isso na memória, que fez com que os recursos fossem retidos, como numa lipoaspiração, eles foram recolhidos os recursos. Portanto, o sujeito que tinha aqueles recursos guardados na poupança, amanheceu 50 mil mais pobre, porque não poderia mais dele dispor. E ainda assim a sociedade aceitou, porque o índice de inflação era tão alto, que aceitou, modos em rebus, claro, porque depois reagiu. Mas aceitou, porque de fato era uma inflação doentia. Isso parecia ser o nosso destino. Roberto Campos, de saudosa memória, chegou a dizer que a Constituição de 88, ele apontava muitos vícios, tinha constitucionalizado, inclusive, a inflação. Tantas vezes ela falava da correção monetária, entendendo que não tinha, portanto, saída para o nosso sistema que não fosse a correção monetária. O professor Valde já foi apontado como responsável pela inflação por conta do trabalho que fez no âmbito da correção monetária e de sua sistematização. Mas vejam que nós conseguimos resolver esse claro problema
esse crônico problema que tumultuava todas as relações públicas e privadas entre nós. Não obstante, chegamos a esse debate, depois já discutido no STJ, sobre os planos econômicos e sua repercussão nas cadernetas de poupança. E, claro, com os argumentos que foram se dando, 3 ministros ficaram impedidos. Nós decidiríamos o caso com 8. Veja, com a possibilidade de sair aí num 5-3, num 4-4. Portanto, no non-liquid, felizmente se articulou essa ideia de que era possível, sim, produzir-se um acordo. E o nosso papel aqui foi apenas, eu como relator, num dos casos, ministro Toffoli, ministro Lewandowski, agora o ministro Carmen, que sucede o ministro Toffoli, de homologar esse acordo. E veja a situação. Decidíssemos a favor dos poupadores. Os bancos certamente iriam buscar a responsabilização da União, porque diriam, cumprimos apenas aquilo que foi nos determinado pelo Banco Central. Decidíssemos a favor, supostamente, dos bancos. E as pessoas diriam, estamos produzindo um sistema iníquo. Os bancos que já tanto lucram nesse sistema acabam e produziríamos um sem número de ações rescisórias. Em suma, aqui se construiu uma solução, o ministro Toffoli falava disto ontem, que tem essa característica de harmonização, em que todos estão mais ou menos contentes, estão mais ou menos descontentes. Mas não optamos por um modelo binário puro, e espero que isso seja para nós um aprendizado. Acho que esta é uma decisão importante que nós tomamos. Alguém dirá, no meio dos senhores, a não decisão do Supremo foi uma decisão importante. O não decidir a questão dos planos econômicos. Nós estamos vivendo, portanto, momentos muito singulares e nessa onda de panprincipialismo, como diz o meu amigo Lênio Streck, talvez nós devemos introduzir, Saldanha, esta outra ideia de que nós devemos, talvez, no âmbito do judiciário, sermos menos decisórios, menos impositivos, mais humildes. Confiarmos nas soluções que a própria sociedade possa, eventualmente, engendrar. Para quem lida, como eu lido já há tantos anos, com vários temas ligados à temática que aqui foi referida, me vem à mente uma série de casos. Hoje estamos mais livres, não temos a inflação, não precisamos pensar, oxalá, Deus o permita, em planos econômicos. Mas eu vivi também, depois dos planos econômicos, eu vivi a realidade do apagão. De novo, os jovens que estão aqui não têm isto na memória. Nós tivemos uma crise de falta de energia, porque faltava água. Aí se diz que faltou previsão do governo, que poderia ter feito linhão. O fato é que, e com os fatos nós não podemos brigar, nós tínhamos a falta de água. E sem água nós não movíamos o sistema hidrelétrico, que é o que continua alimentando o sistema de energia no Brasil. E estabelecemos uma série de regras, portanto, que levavam a um racionamento, impunham uma contenção de energia. E, claro, passamos a
jogar com a guerra de liminares. No Rio de Janeiro, TRF-2, em São Paulo, no Nordeste, em Brasília. Só o Sul estava isento desta praga. E nós tivemos que enfrentar isto. Com regras, com multas, para tentar impedir que uma tragédia se consumasse, a tragédia do apagão. Tanto é que o programa de racionamento, de racionalização, acabou ganhando esse nome popular. Como advogado-geral da União, eu bati as portas de todos esses tribunais. E aqui o acolá tinha compreensão, aqui o acolá não tinha compreensão. Eu me lembro do juiz de São Paulo, Márcio José de Moraes, presidente do TRF então, que disse que preferia o apagão ao apagão do Estado de Direito. Portanto, indeferia todas as suspensões preliminares. E era impossível administrar esse quadro com uma guerra de liminares. Por quê? Porque, obviamente, nós teríamos consumidores que estariam consumindo sem pagar de maneira indevida. Em Brasília estava o juiz Torinho Neto, que também indeferia parte dos nossos pedidos. E nós nos vimos, então, às voltas com a necessidade de uniformizarmos essa orientação. E o fizemos como? Lançando mão de alguma coisa, eu posso dizer modestamente, que eu inventara, que é a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADC número 9. Levamos ao Supremo com pedido de cautelar. E lá obtivemos a cautelar contra o voto do relator, ministro Nery da Silveira, que entendia que não se devia conceder aquela cautelar, mas que as pessoas, e ele apelava às pessoas, para que tivessem bom senso e não consumissem energia em excesso. Talvez pelo seu acendrado catolicismo isso se explica, não é? Mas o fato é que o tribunal teve o bom senso de, a despeito de apelar às pessoas para que elas diminuíssem o consumo de energia, que também as obrigasse a fazê-lo, e isso acabou por acontecer. Vejam, senhores, portanto, que com o uso da ADC, nós conseguimos nos livrar de algo que poderia ter sido uma grande tragédia. Eu estou mencionando este fato para dar conexão com aquilo que se construiu nesses anos todos, que foi uma certa concentração da jurisdição constitucional no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E isso se deu já com a ADIM, que vem depois com a ADC, depois com a ADPF, que vem por lei, e assim por diante. E claro que também nós modernizamos as técnicas de decisão, admitindo, inclusive, a possibilidade de modulação de efeitos. Hoje já foi citado aqui, nos recursos repetitivos isso se faz, também nós temos de fazê-lo para honorarmos e, de certa forma, compatibilizarmos um pouco passado, presente e futuro, evitarmos traumas que depois se revelam de difícil compatibilização. E nós avançamos nesse sentido, e acredito que esse último fato que eu mencionei, esse não liquid caso, a homologação de um acordo, traz algo de novo nesse contexto das decisões judiciais, que é a valoração, vamos chamar assim, ou a quase que criação de uma jurisdição constitucional de viés voluntário, e isso precisa ser realmente contemplado. Eu tenho a impressão, e eu vou encerrar citando mais um
exemplo desses vários casos que eu vivenciei com repercussão na área econômica. Eu tenho a impressão de que os desafios são imensos para frente, a despeito de nós termos vencido uma série de desafios que se colocaram nesses últimos 30 anos. Mas hoje, julgo que nós estamos armados de melhores condições para fazê-lo. Em termos de coordenação, certamente para diálogo, hoje estamos melhores do que ontem, no sentido de que temos órgãos no âmbito do Ministério Público, o CNMP, no âmbito do CNJ, que podem ajudar-nos nesse planejamento e nessa crítica. Saber o que é de fato o nosso ethos. Saber aquilo que nós, eventualmente, devemos deferir ou não emprestar maior ênfase. Mas eu me lembrava aqui de um outro caso que foi relevante e que fez parte da minha lida na Advocacia Geral da União, que é o caso do FGTS. Os planos econômicos repercutindo no FGTS. E aí, também, de novo, uma questão de law and economics, de impacto financeiro das decisões. Quando nós tomamos a decisão de enfrentarmos essa questão, se viu a magnitude deste caso. E no Brasil tudo é assim. Se falava, Saldanha, que isto valeria alguma coisa como 100 bilhões de reais à época. Essa era a conta. Hoje talvez sejam números modestos, mas à época, nós estamos falando de 2001, era algo que impactava brutalmente as contas governamentais. Pedro Malan, quando soube daquilo, disse a célebre frase, que hoje é muito conhecida: no Brasil, até o passado é incerto. Porque, de fato, o ministro da Fazenda, que vinha lidando com as contas públicas, se diz agora: eu esqueci de lhe contar que você tem uma pequena dívida aqui que a gente não tinha advertido. E era apenas 100 bilhões. E nós fomos discutir isto no Supremo Tribunal Federal, com imensa dificuldade, porque àquela altura as decisões já não eram mais nem de direito constitucional, faziam parte de uma receita de um bolo, Luiz Felipe, em que o sujeito invocava qualquer coisa e dizia: conceda o plano tal. Podia escrever uma bula de remédio, Maria, podia escrever uma receita. E a nossa dificuldade inicial, e nós fomos ajudados pelo Teori Zavascki, porque lá no Rio Grande do Sul ele discutia a questão do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito. Portanto, a questão da maldição do pré-questionamento. E com isso nós identificamos no gabinete do ministro Moreira Alves alguns processos, e do ministro Ilmar, que tinham essa marca do Teori, portanto o pré-questionamento, e nos permitiu então discutir esse tema no plenário. Bom, para resumir a ópera, chegamos a reduzir essa conta, vamos chamar assim, para 50 bilhões de reais. Mas o governo também não tinha 50 bilhões de reais. E o que se faz nesses casos? E aí mostra como esse processo é complexo e como é preciso que a gente tenha elementos de law and economics para discutir isso. O que o governo fez? Inventou, por lei complementar, uma contribuição social que está presente até hoje. Se discute se ela deveria ter sido já revogada ou não, sobre o FGTS, sobre as operações do FGTS, para pagar a conta do FGTS. É assim a vida. Né? Num estado fiscal você não inventa dinheiro, então você tem que buscar recursos. E assim se fez. Criou-se essa contribuição, criaram-se duas contribuições sociais, incidindo sobre operações do FGTS, para pagar a conta do FGTS. Hoje se diz que a conta já foi paga, mas já se destina o recurso para outras finalidades. Se fala que, inclusive, sustenta
o Minha Casa Minha Vida e coisa do tipo. O fato é que isso ocorreu. Recentemente, nós tivemos no Supremo Tribunal Federal, como sabem, e agora eu encerro, o caso do PIS/COFINS. O ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Diz o Everardo que isto é uma técnica tributária. Simplesmente porque assim você reduz a alíquota, mas tem uma base de cálculo maior. Discussão formal entre nós, declaração de inconstitucionalidade da inclusão do PIS/COFINS, do ICMS na base de cálculo. Estava lendo antes de vir para cá, esta conta, alguns chegam a estimar, dependendo do tipo de devolução, entre 200 e 400 bilhões de reais, a repetição do débito. Como repetir isto? Como devolver isto? Claro que nesse contexto é que, na jurisdição constitucional, mundo afora, se adota a ideia da modulação de efeitos. E é preciso que se pense nisto. Até porque, do contrário, ninguém tem dúvida de que o que haverá será um aumento significativo da alíquota do PIS/COFINS para a UMA pagar a repetição de indébito e responder por aquilo que falta dentro do Estado fiscal, uma vez que não se produz recurso. De modo que, a mim me parece que é imensa a responsabilidade dos tribunais nesse contexto, e é fundamental que nós estejamos atentos a isto. A vantagem de nós, os tribunais superiores, e no Supremo, é de termos pelo menos uma visão, hoje já se falou aqui, atribuindo-se inclusive ao Luiz Felipe, a ideia de vermos o conjunto, as árvores e as florestas. O problema que acontece, por exemplo, em casos como da crise da saúde, é que, em geral, as decisões elas são isoladas e só depois se faz um somatório. Mas é preciso que nós nos organizemos nesse diálogo, nesse modelo dialógico, para pensarmos um pouco o sistema. E em que medida nós, ao invés de estarmos contribuindo para a realização de direitos, e isto vale para a judicialização da saúde, nós estamos, na verdade, contribuindo para a sua efetivação tumultuada, tumultuária. É preciso que nós façamos, portanto, essa avaliação, essa autocrítica. Eu que gostaria de encerrar agradecendo a presença de todos os senhores, corajosamente presentes aqui a essa altura, já altas horas da noite, né? Mas eu queria também terminar com uma versão otimista. Eu não acho que nós tenhamos razões para não comemorar. Acredito que devemos reconhecer que andamos bastante, banimos a inflação, melhoramos o sentimento de autoestima, de cidadania e avançamos significativamente nesses 30 anos. Mas também nós não podemos negligenciar, nem ser arrogantes e nem deixar de dizer que nós precisamos continuar nessa faina de aperfeiçoamento institucional, de diálogo, de melhoria. Temos que ser menos autocentrados. Temos que perguntar não por que existem as nossas instituições, mas temos que perguntar para que elas servem no contexto institucional em que elas estão inseridas. Se elas estão bem cumprindo a sua função. Não se elas funcionam bem na nossa visão e no nosso interesse, mas se elas atendem ao interesse institucional para o qual elas foram criadas. Muito obrigado.
queria aproveitar para fazer um brevíssimo agradecimento em nome da Columbia Law School Brasil Association e de todos os alunos de Columbia. Agradecer à Fundação Getúlio Vargas por ter proporcionado esse belíssimo evento, com belíssimas palestras sobre um tema tão relevante, a presença de todos aqui, todos os ministros, autoridades, e eu faço na pessoa do ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Obrigado a todos e tenham uma boa noite.